Olá, seja muito bem-vindo a mais uma resolução didática de língua portuguesa. No presente vídeo, resolvemos o exame de admissão de português da Universidade Eduardo Mondlane. Este exame é do ano de 2023, como vocês podem ver aqui no quadro. Estamos perante o exame de português 2. Ilustre estudante, eu sou Manuel Nhantende e nesta resolução vamos partir basicamente da questão número 54. Mas como nós podemos perceber aqui neste exame de admissão, as questões partiram basicamente da questão número 41. Podemos dizer assim que o número 41 seria mesmo a questão número 1. Ok. Sem levar muito tempo, vou apresentar aqui a questão número 54, que diz o seguinte: com exceção, talvez, da autodepreciação, a palavra autodepreciação é formada pelo processo de. Ok, o que nós faremos nesta questão? Vamos aqui colocar em destaque a palavra que nos deram, autodepreciação. Então, nesta palavra autodepreciação, nós devemos dizer em que processo de formação a mesma consiste. Quando nós falamos de formação de palavras, ilustres estudantes, devemos lembrar-nos de um aspecto bastante interessante. Quando nós falamos da formação de palavras, temos a formação por derivação, temos a formação por composição, assim como temos a derivação irregular, ou podemos dizer a formação irregular de palavras. Então, primeiro nós devemos saber em qual processo está a palavra autodepreciação. Quando nós falamos do processo da composição, estamos a falar do processo de unir palavras que já existem para constituir novas palavras. Enquanto quando nós falamos do processo da derivação, falamos da junção de afixos com palavras primitivas. Ok, aqui neste caso nós estamos a falar da composição, porque temos palavras que já existem. A primeira palavra, que é a palavra auto, a segunda palavra, que é a palavra depreciação. Logo, nós excluímos a linha que fala da derivação. Se nós percebemos nas nossas linhas que nós temos aqui, nos deram composição, como a linha A, como a linha B nos deram derivação, como a linha C nos deram justaposição, como D nos deram composta por justaposição e D e E nos deram derivação por justaposição. Quando nós temos aqui derivada por justaposição, não faz sentido, porque uma palavra nunca pode ser derivada por justaposição. As palavras, elas podem ser compostas por justaposição ou compostas por aglutinação, nunca podem ser derivadas. As palavras podem ser derivadas por prefixação, derivadas por sufixação, derivadas por parasintética ou derivada regressiva ou imprópria, percebe? E nunca pode ser derivada por justaposição. Logo excluímos a linha E. Se nós olharmos para a linha A, nos deram composição. De certeza que faz sentido, mas o problema não está específico em qual composição nós estamos a falar. Como eu disse anteriormente, que a composição pode ser composição por justaposição, assim como temos a composição por aglutinação. Então, quando nos dão aqui esta linha que diz a composição, nós devemos saber a composição por justaposição ou composição por aglutinação. O que não está concreto aqui, então excluímos também a linha A. A linha D, que é a linha devidamente correta, composta por justaposição. Disseram muito bem, está composta e disseram em qual composição estamos a falar, que é a justaposição. A composição por justaposição é o ato de criar palavras através de outras já existentes, é o ato de nós formarmos palavras usando o hífen, assim como não, porque outros estudantes confundem a composição por justaposição e a aglutinação. Neste caso, podemos ter o hífen na justaposição, assim como não podemos ter o hífen na justaposição. Exemplo de outras palavras compostas por justaposição, nós temos a palavra girassol. Esta palavra é uma palavra composta por justaposição. Temos a palavra guarda-chuva. Esta palavra também é uma palavra composta por justaposição, porque temos aqui duas palavras, a palavra guarda, temos a palavra chuva. Aqui nós temos girassol, temos a palavra gira, que é a palavra do verbo ou o verbo, e temos a palavra sol. Percebem, ilustre estudante? Então, número 54, ficamos basicamente com a linha D, que é a linha correta, composição por justaposição. Vamos na questão número 55. Vou proceder com a leitura. Os animais são alegres e brincalhões. Sintaticamente, a expressão sublinhada são, respectivamente, as expressões que eu certo. Como a linha A nos deram sujeito e predicado,
Como a linha B nos deram sujeito, nome, predicativo do sujeito. Como a linha D nos deram sujeito e complemento indireto. E por fim, como a linha D nos deram sujeito e atributo. Então, vou colocar aqui a linha D, sujeito e atributo. Ok? Podem ver aqui as abreviações onde nós temos o sujeito, temos aqui o predicado, ok? Temos aqui o predicado. Isso é a linha A. O que nós devemos fazer? Devemos aqui perceber a nossa questão. Os animais são alegres e brincalhões. Se nós percebemos, os animais na nossa frase, sintaticamente exerce que função? Sintaticamente exerce a função de um sujeito. Neste caso, está iniciando a ação. É o que estará sendo falado naquilo que é no nosso predicado. Assim como o sujeito, ele pode sofrer ação, nem sempre iniciar ação, ok? Então, os animais é o nosso sujeito. Podemos perceber que na linha A temos um ponto, sujeito, ok? Se nós olharmos, são alegres e brincalhões. Aqui o que está sublinhado é alegres e brincalhões. Não faz parte do sujeito ou não é o sujeito. Faz parte do sujeito, mas não é o sujeito. Por quê? Porque o sujeito parte a partir do nosso verbo principal. Como assim? Nós identificamos o sujeito, depois de identificar o sujeito, os outros elementos da nossa frase chamamos os mesmos de predicado. Então, se nós dissermos que alegres e brincalhões é o predicado, estaremos a dizer que o verbo são na frase não é ou não faz parte do nosso predicado, o que estaria errado. Por isso, a linha A não faz parte da linha correta. Excluímos logo de primeira. Vamos fazer a análise da linha B. Sujeito e nome predicativo de sujeito, que basicamente é a linha correta. Por quê? Nós identificamos o nosso sujeito, que está aqui. Muito certo. Então, nome predicativo de sujeito, ou nome predicativo do sujeito. O que seria, ou o que é o nome predicativo do sujeito? Quando nós falamos do nome predicativo do sujeito, estamos a falar das partes essenciais do nosso predicado que tem a função de classificar o sujeito. O que quer dizer, são algumas partículas do nosso predicado. No predicado existem complementos, existem nomes predicativos do sujeito. Aquelas partículas que têm a função de classificar o sujeito, chamamos os mesmos de nome predicativo do sujeito. Como assim classificar? Vejamos, quando nós dissemos os animais, que é o nosso sujeito, e também animais, estaremos morfologicamente, animais é um substantivo. São o quê? Porque até poderíamos ter uma ambiguidade pensando que o são ou o verbo em si responde à questão o quê? E diríamos que é basicamente a linha E, sujeito e complemento direto que responde à pergunta o quê? Não, não é basicamente isto. Por causa da função que exerce a mesma palavra ou os mesmos elementos, alegres e brincalhões, que são adjetivos. Então, eles estão classificando aquilo que é o nosso sujeito e eles estão contidos no nosso predicado. Por isso que no número 55, a linha correta ficamos basicamente com a linha B, sujeito e nome predicativo do sujeito. Se nós olharmos para a linha C, onde nos deram sujeito e atributo, não faz parte. Sujeito já é, mas atributo não é, percebe? Logo nós excluímos basicamente esta a linha, ok? Vamos aqui visitar logo de antemão a questão número 56. O que diz a questão número 56? Os animais são muito afetuosos. Em que grau está a expressão sublinhada? Então, qual expressão sublinhada? Muito afetuosos. Vamos aqui escrever no quadro. Muito afetuosos. Então, é para nós identificarmos o grau em que está essa expressão. Se nós olharmos na linha A, nos deram superlativo absoluto sintético. A linha B nos deram comparativo de superioridade, C, superlativo absoluto analítico, D nos deram normal, E nos deram superlativo relativo. Normal não é, excluímos logo de primeiro. Normal estaremos a falar de um grau em que está tudo normalizado. Por exemplo, eu sou engraçado, é um grau normal. Eu não aumentei nada, não reduzi nada, não comparei nada com nada, apenas eu disse uma determinada coisa. Então, D não é a linha correta, normal.
Se nós olharmos na linha B, comparativo de superioridade, a linha B não é também, porque nós estamos comparando nada, apenas estamos a dizer que os animais são muito afetuosos. Se nós olharmos na linha C, superlativo absoluto analítico, não é superlativo absoluto analítico. Excluímos logo de certeza esta linha. Se nós olharmos para a linha A, que é devidamente a linha correta, superlativo absoluto sintético, diríamos sim que o superlativo absoluto sintético, ele é acompanhado por um advérbio. Então, este advérbio que é o muito, percebe? O muito, e depois aqui nós temos um adjetivo. Então, este advérbio, ele logo em si nos leva a entender que aqui estamos perante um grau superlativo absoluto sintético, ok? Enquanto que o analítico, ele já é diferente. O analítico, ele não é acompanhado por um advérbio, ele é acompanhado por afixos. E esses afixos são acrescentados depois da palavra primitiva. E quando nós temos um afixo acrescentado depois da palavra primitiva, chamamos o mesmo de sufixo, ok? Então, estes afixos são basicamente o íssimo. Por exemplo, podemos aqui dizer que ele é engraçadíssimo. Então, a palavra engraçadíssimo estaria no absoluto analítico. Então, se nós jogamos para um outro exemplo, temos, por exemplo, a palavra paupérrimo. Então, este írimo é o nosso afixo ou sufixo. É afixo porque é um morfema e é sufixo porque é encontrado depois da palavra primitiva, ok? Então, número 56, vamos ficar basicamente com a linha A, superlativo absoluto sintético. Vamos ao número 57. Selecione a frase correta. A linha A nos deram: a maioria dos pesquisadores respeitam os animais. Ok. A linha B nos deram: a maioria dos pesquisadores respeita com animais. Excluímos, não faz sentido. Não há concordância tanto com o verbo quanto com o sujeito, assim como os complementos da nossa frase. Olhamos para a linha C. A maioria dos pesquisadores respeita. O verbo respeitar também não concorda com o nosso sujeito. Vamos olhar a linha D. A maioria de pesquisadores, vamos perceber que a preposição não está colocada de forma correta na nossa frase. Excluímos também. A linha E. A maioria de exatamente a mesma informação. Então, ficamos basicamente com a linha A, onde nós temos a maioria dos pesquisadores respeitam os animais. Podemos perceber que o sujeito concorda com o verbo, o sujeito concorda com os complementos, assim como ambas as partes que compõem a nossa frase, ok? Logo, nós ficamos com 57, a linha A. Vamos visitar o número 58. As palavras com e eles são. Aqui nós devemos identificar em que classe gramatical estão essas palavras. Se nós olharmos na linha A, nos deram respectivamente preposição e pronome. B nos deram ambos são preposições. C nos deram nenhuma das opções corretas, que não é a linha correta. D nos deram ambos são pronomes e é respectivamente pronome e preposição. Vejamos que a linha A, que é a linha correta, nos deram aqui respectivamente preposição e pronome. Com é uma preposição, ok? Então, eles é um pronome pessoal. Neste caso, se nós olharmos para os pronomes pessoais, nós temos, vamos aqui dar logo a lista dos pronomes pessoais. Temos eu, temos tu ou você, temos ele no singular, ok? Temos nós, temos vós e depois temos eles. Então, vamos perceber que o eles está incluído nos pronomes. Então, é um pronome pessoal da terceira pessoa do plural, ok? Vamos avançar do número 58, vamos ao número 59. Selecione a frase bem escrita, ok? A linha A nos deram, talvez os animais têm emoções. B nos deram, talvez os animais tenham emoções. C nos deram, talvez os animais tenham emoções, novamente. D nos deram, talvez os animais tenham emoções. E por fim, E, talvez animais têm emoções. Muito bem. Esta questão é uma questão bastante interessante, pois exige muita cautela ao responder a mesma. Vejamos que na linha A, aqui nos deram talvez.
E se nós percebemos, a forma como escreveram a mesma palavra é basicamente diferente. Como assim? Aqui temos talvez com S, ok? A linha B nos deram talvez os animais tenham emoções, como a linha B. Vamos aqui perceber a diferença existente entre o primeiro talvez, assim como os outros talvez, ok? A linha C nos deram aqui talvez com S. A linha D nos deram talvez com S, ok? A linha D, talvez. Muito bem. A linha E nos deram talvez, mas tem emoções. Se nós percebemos aqui, o que traz muita ênfase na nossa frase são dois aspectos bastante interessantes. Temos o verbo e temos também o sujeito. Se nós percebemos, talvez os animais têm emoções. O verbo ter nesta frase é diferente das outras frases. Da linha A, neste caso, nós temos o tem e temos aqui um acento circunflexo na letra E. Se nós percebemos o acento circunflexo na letra E, remete-nos à diferença desses outros verbos. Porque se nós observarmos na linha B, por exemplo, nós temos talvez os animais tenham. Ok? Tenham. O que não nos remete à verdade. Vejamos a linha A, talvez os animais têm. O verbo ter com este acento circunflexo, ele remete-nos a plural. Por exemplo, eu não posso dizer ele tem usando este verbo. Não, está errado. Eu tenho que dizer eles têm usando o acento circunflexo nesta determinada frase. Então, o acento circunflexo, ele leva a perceber de forma correta, sintaticamente, que aqui estamos a falar de um plural, e o verbo ter sem o acento circunflexo remete-nos a singular. Por isso que ficamos mesmo com a linha A. Talvez os animais, então. Quer dizer que são vários. Não estamos a falar de um único elemento. Estamos a falar de vários elementos. Número 60. Assinale o intruso. Ok. A linha A nos deram carinho. A linha B, amor. C, afeto. E D, amizade. Por fim, é ódio. Ok. Se nós olharmos carinho, seria amor, ou é sinônimo de amor. Estamos a ter carinho. Ok. Amor é sinônimo de afeto. Faz parte da mesma parte. Amizade. E depois temos a linha E, ódio. De certeza que ódio não faz parte deste termo. Por quê? Amizade é quando vocês estão de bom humor. É quando vocês estão se sentindo bem. Afeto é quando está tudo bem. Amor é quando está tudo bem. Carinho é quando está tudo bem. Então, a linha estranha ou intruso seria ou é a linha E, onde nós temos ódio, ok? Então, número 60, a linha correta seria a linha E. Número 61. Existem, no entanto, trabalhos inovadores e pesquisas muito atuais. A expressão sublinhada é, vamos deixar aqui a expressão sublinhada no quadro, no entanto, mas até podemos escrever uma parte da nossa frase. Existem, no entanto. Então, eis a expressão sublinhada. Se nós olharmos nesta expressão sublinhada, devemos perceber se é adjetivo como a linha A, o que não faz sentido. Aqui nós não estamos a falar de um adjetivo, ok? Não é a linha A, adjetivo. Por quê? Quando nós falamos do adjetivo, estamos a falar basicamente de uma parte, ou estamos a falar de palavras que têm a função de classificar os substantivos. Os adjetivos é uma classe de palavras. O que seria a classe de palavras? Classe de palavras, estamos a falar basicamente de uma família de palavras. Essa família de palavras, na língua portuguesa, nós temos 10 classes de palavras, onde temos os substantivos, temos os adjetivos, temos os pronomes, temos as conjunções, temos as preposições, temos advérbios, temos várias classes de palavras. Temos também os verbos. Então, essa família de palavras, morfologicamente, estamos a falar de classe gramatical. Então, não é a linha A. A linha A é a classificação dos adjetivos, é a classificação dos adjetivos para os substantivos. Vejamos a linha D, pronome. Não é um pronome, ok? Não é um pronome. Há uma necessidade de você, como estudante, pesquisar acerca dos pronomes, saber o que são pronomes. Vejamos a linha B, conjunção copulativa. Não é conjunção
copulativa, como a linha C. Por quê? Conjunção copulativa, estamos a falar da conjunção que tem a função de ligar as palavras nas orações. Então, copulativa equivale a ligar, unir. Percebe? Seria uma conjunção copulativa, ligar, unir as palavras. E se nós percebemos também, não faz também parte do contexto, porque conjunção, estamos a falar de uma única palavra. E aqui nós estamos a falar de junção de duas palavras. Uma preposição e uma outra palavra. Temos, no entanto, ou melhor, temos uma preposição e temos uma conjunção. Logo, ao mesmo tempo, logo estamos perante uma locução. O que resta é saber que tipo de locução estamos perante. Se nós olharmos aqui na linha E, nos deram locução conjuncional adversativa. É basicamente a linha correta. No entanto, o que é uma locução conjuncional adversativa? A conjunção adversativa, ela tem, ou a locução adversativa, melhor dizendo, ela tem a função de trazer aquilo que é diferenças, oposição. Por exemplo, um adversário num jogo de futebol é aquele que está contra você. Ele não está em concordância contigo. Então, estaremos perante uma locução conjuncional adversativa. Então, número 61, a linha correta é a linha E. Vamos ao número 62. Os elefantes choram de emoção. A figura de estilo patente nesta frase é, muito bem, é uma questão muito simples essa. Nos deram a linha A, metáfora, nos deram B, personificação, C nos deram antítese, D nos deram imagem e, por fim, E nos deram uma comparação. Ilustre estudante, há uma necessidade de nós sabermos o que são figuras de estilo. Quando nós falamos de figuras de estilo, estamos a falar basicamente de recursos linguísticos que têm a função de trazer uma expressividade nas palavras, ok? Então, as figuras de estilo são recursos linguísticos. O que seria um recurso? Recurso é algo que nós usamos para nos auxiliar. Quer dizer que o recurso é algo que é necessário, não é algo imprescindível, é algo necessário. Então, esses recursos linguísticos na língua portuguesa, eles trazem uma expressividade nas palavras. Digamos, expressividade seria, ou o sinônimo de expressividade é embelezar a linguagem, ok? Estaremos a embelezar a linguagem, estaríamos a enfatizar a linguagem, ok? Estaremos a tornar a linguagem mais bonita. Então, tornamos a linguagem mais bonita usando esses recursos linguísticos. Então, temos várias figuras de estilo. Na língua portuguesa do Brasil, diz-se figuras de linguagem. Em Moçambique, nós usamos figuras de estilo. Então, as figuras de estilo temos a metáfora, temos a comparação, temos a antítese, temos a presopopeia, temos a ambiguidade, temos várias figuras de estilo. Há uma necessidade de você estudar acerca dessas figuras de estilo. A linha A, uma metáfora, não é uma metáfora. Por quê? Quando nós falamos da metáfora, estamos a falar de uma comparação implícita, ok? Não se esqueça. Comparação implícita é o ato de nós compararmos de forma implícita. Nós ocultamos alguns elementos que têm a função de comparar diretamente. Então, a comparação, como uma outra figura de estilo, é a comparação direta. Neste caso, nós estamos perante aqui uma personificação. O que é a personificação? A personificação é o ato de nós atribuirmos características humanas a seres não humanos. Se nós olharmos, os elefantes choram de emoção. Se nós percebemos, os elefantes são animais. O verbo chorar está atribuindo uma característica humana aos elefantes. O que quer dizer que as figuras de estilo, elas atribuem características que são de humanos. Geralmente, os elefantes, eles não choram. Ou de forma direta, nós não diríamos que é correto dizer os elefantes choram de emoção. Mas nós podemos enfatizar a linguagem para demonstrar que os próprios elefantes estão tristes em algum momento ou estão felizes de emoção, acabam chorando. Percebe? Por isso que aqui estamos a falar de uma personificação. Resumindo, a figura de estilo, a personificação, atribui características humanas a seres não humanos, ok? A linha C é uma antítese, não é antítese, porque a antítese estamos a falar de oposição, estamos a falar de contraste. Por exemplo,
chorei de tristeza. Quando eu digo chorei de tristeza, estaremos a falar de uma antítese. Até poderias dizer, se aqui dizem os elefantes choram de emoção, o problema é o sujeito da frase. Estamos a caracterizar os elefantes, por isso que é personificação, ok? Vamos visitar o número 63 da nossa questão. Ninguém me obrigou a fazer o exame. Então, aqui está sublinhado o termo obrigou a fazer. Filho de verdade, como término. O tipo de conjugação da expressão sublinhada é. Nos deram a linha A, perifrástica, B, pronominal simples. A linha C nos deram pronominal. A linha D nos deram perifrástico, ok? Repetiram aqui a linha A e a linha D. Vamos ficar com perifrástica, porque quando nós falamos do pronome perifrástico, estamos a falar do oposto da conjunção pronominal recíproca, estamos a falar do oposto da conjunção reflexiva. Então, aqui, obrigou-me a fazer. Estaremos a dizer que nós temos dois verbos que têm a função de expressar uma única ação. Temos o verbo obrigar e temos o verbo fazer. Então, aqui estamos perante também uma preposição no centro desses dois verbos. Então, esses dois verbos que têm a função de expressar uma única ação numa determinada frase, numa única frase, chamamos o mesmo de conjunção pronominal. Não podemos dizer pronominal simples, porque aqui temos vários elementos agrupados. Por isso que vamos falar logo, ou vamos indicar a linha D perifrástico, ok? Vamos ao número 64 como o nosso último número. A empresa expõe publicamente os seus compromissos éticos por meio do material institucional. Aqui nós devemos fazer o seguinte, é muito simples esta questão. Se nós olharmos para a linha A, nos deram aqui grave. Então, vamos colocar aqui grave. Se nós olharmos na linha D, B, aqui nos deram esdrúxula. Ok? A linha B nos deram aguda. A linha E nos deram esdrúxula novamente. Ok. Se nós percebemos, há uma necessidade de nós avaliarmos os dois primeiros pontos. Por quê? Se nós conseguimos acertar um dos primeiros pontos, já acertamos a nossa linha, porque aqui foi repetido esdrúxula, ok? Aqui repetiram o esdrúxula. Só apenas a última parte, onde nós temos grave, e aqui também temos grave, e no fim nós temos aguda. Então, o que é acentuação? Quando nós falamos da acentuação, estamos a falar do ato de acentuar as palavras, onde nós devemos ser capazes de conhecer a acentuação. Saberes que temos a acentuação proparoxítona, temos a acentuação esdrúxula, temos a aguda. Isso nós estamos a falar já da tipologia da própria acentuação. Como é que as palavras são acentuadas? As palavras, elas são acentuadas da seguinte maneira. Elas podem ser agudas, podem ser graves, assim como podem ser esdrúxulas. Então, temos esses três tipos de acentuação. Perante esses três tipos de acentuação, nós devemos ser capazes de dizer como é que uma palavra é aguda ou como é caracterizada aguda, como é que uma palavra é chamada esdrúxula, como é que uma palavra é chamada grave. Aí nós vamos falar da acentuação. Se nós olharmos para as palavras agudas, elas são encontradas ou encontramos o seu acento tônico na última sílaba, ok? O acento tônico encontra-se na última sílaba. E as palavras graves, o nosso acento tônico encontramos na penúltima sílaba. Ok? Penúltima sílaba. E por fim, as esdrúxulas. Nós temos o nosso acento tônico na antepenúltima sílaba. O que isso quer dizer? Quer dizer que numa determinada palavra, você deve ser capaz de identificar em que sílaba o acento tônico encontra-se. O que seria acento tônico? Acento tônico, estamos a falar daquela sílaba que é pronunciada com maior intensidade. Ok. Vamos dar exemplo com essas palavras que nós temos aqui em posse. Se nós olharmos na palavra empresa, a palavra empresa possui o seu acento tônico em que sílaba? Vamos aqui escrever a palavra empresa. Vamos procurar o acento tônico. Nós pronunciamos em. Quando nós chegamos aqui nesta outra sílaba, nós temos pré, ok?
pré. Então, a maior intensidade pode não ser mais perceptível, mas nós temos empresa, percebe? Então, se nós temos o acento tônico aqui na penúltima sílaba, estamos a dizer que a palavra empresa é uma palavra grave, ok? Vamos procurar onde temos a linha A, neste caso, grave. Vamos olhar para uma outra palavra, porque aqui nós temos 3 palavras acentuadas. Temos a palavra éticos. Se nós percebemos na palavra éticos, o acento até já foi aí colocado. Então temos o acento na primeira sílaba. Então é uma palavra monossilábica. Éticos. Então temos éticos. Então, esta sílaba é chamada esdrúxula, porque encontramos a mesma na antepenúltima sílaba. Como é que nós podemos perceber? Vamos escrever aqui a palavra ético. Esta palavra tem 3 sílabas. A primeira sílaba é, a segunda ti e a última cu. Então, ético. Então, aqui seria esdrúxula, se tivesse aqui seria grave e aqui seria agudo, ok? Vamos perceber que a linha A continua em peso. Grave, esdrúxula. Átona por quê? Porque átona estamos a falar de uma palavra simples. Por exemplo, os pronomes, eles são, por exemplo, as preposições, elas são átonas, elas encontram-se na frase só para unir. Porque aqui nós estamos a perceber éticos por meio, então, se é por meio de alguma coisa. Então, por meio do material institucional. Onde está a sílaba tônica na palavra institucional? Se é grave, está na penúltima sílaba, ok? Institucional, ok? Então, estamos ali na letra O, institucional, ok? Então, terminamos a nossa resolução com esta questão do número 64. Não se esqueça de se inscrever, caso esteja nos acompanhando no YouTube. Caso esteja vendo a presente resolução no Facebook, faça o mesmo e siga-nos para que não possa perder novos vídeos. Folha de conhecimento. Nós somos a alavanca do seu sucesso.